Amém? E a gente está baseado nessa passagem da Bíblia. Esse é o terceiro domingo. Depois, se você quer ver, vai no canal. Os outros 2 domingos estão lá. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? Quem quer a vida eterna? Eu quero. Ele não está errado não, ele está certo. Que farei para herdar a vida eterna? Pode seguir. O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Amém? Então nós falávamos justamente isso, que herdar a vida eterna, Jesus resumiu 613 normas que os judeus seguiam em 2: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a si mesmo. Amém? E queridos, são essas 2 ordenanças. E você vai ver hoje, eu preguei esses últimos 2 domingos sobre amar a Deus. Amém? Como nós amamos a Deus, como nós nos mantemos amando a Deus dessa forma. E hoje eu vou entrar no segundo mandamento, que é amar ao seu próximo como a ti mesmo. E acompanhe e veja que o mandamento são 2. Amém? Os mandamentos, os que Jesus resumiu, não é dificultando, mas para nós facilitarmos, porque a coisa só complica quando Jesus entra no processo, mas ele resumiu em 2, que é amar a Deus, vamos resumindo um pouco mais, digamos assim, acima de tudo, de todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Aí Jesus diz: faça isso, ou seja, as 2 coisas, e você viverá. Aí às vezes a gente tem gente que, eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus. Querido, se você ama a Deus, ama Jesus, e não ama o seu próximo, você não está salvo. Pastor, misericórdia, eu vou te mostrar na palavra hoje, você vai ficar chocado. Amém? Pastor, eu amo a Jesus, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui batizado, mas eu odeio o meu irmão. E aí? Amém? Olhe só dessa vez para a pessoa que está do teu lado: isso é bom tu me amar, bichinho. Mesmo eu sendo difícil, é bom você me amar. Amém? Diga assim: porque se não formos nós 2 para o céu, não vai nenhum dos 2. Amém? 1 João capítulo 3. É, 10. 1 João 3, 10. Amém? Dessa forma se manifestam, o apóstolo, vai no 9 por favor, só para me pegar, ver se tem, isso, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Aí o apóstolo vai para o verso 10, dessa forma são manifestos, quem? Os filhos de Deus e os filhos do, amém? Você sabia que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo? Está aí na sua Bíblia. Dessa forma se manifestam os filhos de Deus. Ninguém quer ser filho do diabo, mas a Bíblia diz que existem os filhos do diabo. Amém? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de tão pouco, ou seja, e também incluindo o que? O que não ama o seu irmão. Amém? Você vai dormir com essa hoje? Começa a fazer a lista aí, viu, irmão? Aí onde você está, que está anotando,
fulano, cicrano, beltrano, vou resolver isso hoje. O que é que a Bíblia diz? Se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, amém? Aí eu vou acrescentar o seu cunhado, a sua sogra, né, o seu primo, aquele cunhado folgado, aquela pessoa, se você sabe, amém? O que é que a Bíblia diz? Você que tem que ir lá. Mas pastor, mas ele, querido, nós temos um entendimento, eles não têm. Você tem um entendimento, eles não têm. Vai no verso 11. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos o quê? Amar uns aos outros. Pode ir seguindo aí, Jonas. Não sejamos como quem? Como Caim, que pertencia a quem? Aí você já viu o primeiro filho do diabo. Caim, que pertencia. Foi que Deus falou para Caim: Caim, onde está o seu? Eu por acaso sou guardador do meu irmão? Primeiro filho do diabo. Você podia até dizer que Caim amava a Deus, porque afinal de contas ele fez uma oferta. Quem é que ele não amava? O seu irmão. Amém? Vai abrindo os olhos aí. Pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. Por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. 13. Não sejamos como 12, né? Volta. Não sejamos como Caim. Não, agora sim, vai. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Facilmente a gente passou da morte para a vida, pastor, porque a gente aceitou Jesus. É verdade? É verdade. Mas a Bíblia acrescenta algo mais, e talvez para alguns um complicador, né, pastor? Por quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama, faz o quê? Permanece na morte. Amém? Há uns domingos atrás eu disse o quê? A gente falou sobre coração de pedra. E Deus falou assim: eu tirarei de vocês o coração de pedra e darei a você um coração de carne. Querido, olha, se não amarmos, se não, sabe, apesar de, porque às vezes você pode dizer assim: mas pastor, o senhor não tem ideia, essa pessoa, esse irmão, essa situação, isso queria minha vida, ele queria me matar, e o senhor quer que eu ame? Querido, ame e deixe que Deus resolve, porque às vezes a gente está confiando só em nós, só na nossa força, só naquilo que a gente passou, naquilo que a gente sofreu, na traição, naquele irmão. Em nome de Jesus, deixa Deus fazer, abre mão dessa justiça para que Deus entre com a dele. E aquele que hoje te odeia, te traiu, vai chegar e vai te pedir perdão, e de repente vai se converter, vai ser o teu irmão do teu lado, vai orar contigo, vai estar contigo. Enquanto eu preparava essa mensagem e veio essa ideia, porque irmão, nós somos cheios de justiça própria, amém? Nós temos isso, e Deus me trouxe a passagem que está lá no livro de Esther. Não eram dois irmãos, eram dois inimigos, e Ramã queria matar Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não se curvava para ele, e Deus disse assim: filho, no meu coração, olha como é que eu opero. Aí Ramã naquele dia era o primeiro ministro, o braço de confiança do rei. Disse: não, se eu for lá para o rei e disser assim: eu quero matar Mardoqueu, ele vai me dar, mas só um judeu, vai morrer amanhã mesmo. E Ramã preparou tudo. Amanhã cedo eu vou falar com o rei, vou pedir a morte desse judeu, acabaram-se os meus problemas. Só que foi o que Deus fez. Naquele dia o rei não dormiu, querido. Amém? Deus deu uma insônia para o rei, porque há um tempo atrás Mardoqueu tinha salvado a vida do rei, e não tinha recebido nada, ele também não pediu nada por isso, mas aquilo que ele fez tinha sido registrado nas crônicas do reino, e o rei estava sem sono. Deus não deixou o rei dormir,
E o rei sem sono olhou e disse assim: chama lá o cronista, né? Alguém para ler um negócio chato aqui para mim, para ver se ouvindo isso eu durmo, eu caio no sono. E chamou o cronista. E o cronista começou a ler: olha, fulano pegou aqui 3 boi, 4 vacas, deu um negócio para o rei. Começou a ler a história do reino. E ele começa a ler e entra na passagem exatamente que Mardoqueu salvou a vida do rei. Aí o rei disse: o que fizeram para honrar esse homem que salvou a minha vida? Ele disse: rei, aqui não está escrito nada. O rei disse: tem que ser feito alguma coisa. Aí ele disse assim: tem alguém no pátio por aí? O cronista olhou e disse: Ramã está entrando agora, chama ele ali. Ramã queria matar Mardoqueu. Aí o rei disse: Ramã, me diga uma coisa, o que se faria para alguém quem o rei quer honrar? Ele disse: com certeza sou eu, né? Eu vim aqui, eu sou o primeiro. Meu rei, eu vestiria ele com as suas roupas, colocaria nele a sua coroa, sentava ele na sua cavalgadura e pegava o nobre, né, de maior honra do reino, mandava arrastar na cidade toda, gritando: assim se faz o homem que o rei pretende honrar. Ele disse: gostei da tua ideia, pega tudo isso que tu falou e tu vai fazer com o judeu Mardoqueu. Amém? Assim se faz com o homem, com a mulher que Deus quer honrar. Aí Deus disse: querido, enquanto você está preocupado, não se preocupe. A quem eu tiver que dar em sonho, eu dou em sonho. A quem eu tiver que fazer, eu tenho que fazer, eu irei fazer. A sua parte, ame o seu irmão. Ele diz: quem não ama permanece na morte. Você que não ama, você que não entrega, você que só pensa em você, permanece na morte. Gente, isso é muito sério. Não sei se você entende essa seriedade, que você está aí com Jesus como Salvador da sua vida, e a lista de pessoas a quem você não suporta, a quem, se eu fosse dono do céu, pastor, essa aqui não entrava não, essa aqui eu deixava de fora. Ele diz: quem não ama permanece na morte. Pode seguir, João. Verso 15: quem odeia o seu irmão é o quê? Assassino. Aí só vai complicando, né? Pastor, pare por aí, ó. Eu podia ir para casa sem esse negócio. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino permanece na vida eterna. Amém? Paulo diz que aquele que odeia o seu irmão, ele está pecando contra Cristo, que por ele morreu. Lembra quando Paulo perseguia a igreja? Jesus falou o quê? Paulo, por que me persegues? Não estou perseguindo o Senhor. Não, você está me perseguindo. Você está perseguindo um dos meus. Você está perseguindo um pelos quais... Pastor, por que eu sou assassino? Porque você está perseguindo alguém pelo qual Jesus morreu, querido. Você está odiando alguém por quem Jesus morreu. Dessa forma, conhecendo o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Isso, pode se bater mesmo, diz assim: dê a sua vida por mim, meu irmão. Amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Amém? Talvez você e eu devamos dizer assim: Senhor, como Jesus disseram, que quando Jesus falou isso para os discípulos, eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Amém? E Jesus ensina para eles a parábola do grão de mostarda, e que a fé, para mim e para você, ela tem que ser como semente. Pastor, hoje eu não estou amando, mas eu acho que eu vou acordar amando um pouquinho mais. Pastor, hoje eu ainda não estou amando, mas amanhã é um pouquinho mais. Essa semente que é plantada, e se você permitir que ela seja plantada hoje, ela vai frutificar, ela vai florescer, e daqui a pouco ela vai estar virando uma grande árvore. Amém?
Querido, em nome de Jesus, não guarde raiz de amargura no seu coração. Mas pastor, irmão, nós vamos, estamos juntos, estamos com as pessoas, lidamos com pessoas, e é normal, seria até anormal, mas é normal que a gente se fira, amém? Que a gente se machuque, que a gente se preocupe, né? Faça coisa um com o outro. Mas se você é de Deus, fica com Deus, é Ele que te guarda, mano. Ah, pastor, mas estão querendo, estão me perseguindo, atrás do meu cargo, atrás da minha função, e isso, eu sei que na vida secular, às vezes acontece isso, a pessoa ela quer o teu cargo, quer a tua função, você está na função, irmão, você está lá, quem colocou você nessa função não foi Deus, você não acredita isso e dá testemunho que foi Deus, por que você está se apegando a isso? Amém? A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Quanto mais Ramã fazia por Mardoqueu, e eram dois inimigos declarados, mais Deus exaltava e colocava e levantava. E tem um detalhe, Ramã construiu a forca na qual ele mesmo foi enforcado. Talvez você esteja construindo uma forca para você mesmo ser enforcado. Ame o seu irmão. Da minha conta e da sua conta é o amor. Não é o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, se eu não me engano? Ele diz ainda, não é isso? Ainda, coloca por favor, Jonas, 1 Coríntios 13, acho que 26, é no finalzinho já. Não, aliás, 13 é no primeiro, 11, 12, isso, 13. Acha essa passagem aí. Isso. Se eu falar, coloca na Almeida, por favor. Que ele acrescenta o ainda. Ainda que eu fale a língua, não é isso? Dos homens e dos anjos. Pastor, sou cheio do Espírito Santo. Oh meu Deus, oh glória, oh, chupa bala house e não sei o que mais lá, né? E não tivesse amor, seria o quê? É só como metal, só batendo ali. E o cabo, e não sei o que, e não sei o que, e profecia, aquela coisa toda, e aquele negócio todo você já está acostumado. Se não ama, é só Deus, estão batendo, tem uma vara velha, como é que a gente fala? Quando o cabo canta ruim. Tá a taquara rachada lá embaixo. Porque toda aquela espiritualidade, todo aquele amor não se reveste, toda aquela espiritualidade não se reveste em amor. Ele seria como um metal que soa e como um sino que tine, né? Ou seja, só incomoda. Verso 2: ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, entenda, ele não está condenando isso, que você busque isso, que você tenha isso, não, ele está dizendo que se você tiver tudo isso, e não tiver amor, de nada adiantaria, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transformasse os montes, ou seja, como Jesus disse, olha a fé que vai transpor esse monte, Jesus diz, ainda que você tivesse tudo isso, e não tivesse amor, nada seria. Amém? O amor é o caminho. Amém? O amor é um caminho. A Bíblia diz que aquele que não conhece a Deus não ama. Por quê? Porque Deus é amor. Amém? Vamos, volta lá em João. Tem mais para João bater em nós lá? 1 João 10. Isso, nós estamos lá mais adiante, né? Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Isso, e homicida não é da vida eterna, é isso? 16. Conhecemos o amor nisto, que aquele que deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 17. Quem pois tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus?
Ou seja, você tem isso tudo e vê a pessoa às vezes necessitada, passando por alguma situação. Amados, e às vezes a gente está preocupado só em nós, porque você diz, pastor, mas se eu não preocupar comigo, quem vai se preocupar? Amado, Deus está olhando para mim e para você o tempo todo. Amém? Deus está olhando para você o tempo todo. A Bíblia fala lá em Lucas de um homem que tinha celeiros, e a safra dele, a produção dele foi maior do que os celeiros. Diz, o que é que eu vou fazer? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, construir celeiros maiores, guardar tudo que eu tenho. Eu vou dizer assim, a minha alma está esplêndida, agora deita, faz o que quer, viaja, faz tudo. Aí Deus disse, insensato, ainda hoje eu pedirei a tua vida, e o que você juntou vai ser para quem? Você não ama ninguém? Você não tem ninguém? Amém? Você está pronto para encontrar com Jesus hoje? Não, Jesus, espera um pouquinho, pastor, deixa eu terminar essa passagem aqui, deixa eu terminar essa mensagem, aí eu me encontro com Ele. É bom. Você está pronto para encontrar com Jesus hoje? Eu não estou não, irmão. Amém? Você está pronto para encontrar com Jesus hoje? Mas Jesus, tu é o meu Senhor e tu é o meu Salvador. Mas você não fez nada do que eu mandei. Ora, aquele que possui recursos nesse mundo, e já lemos, né? Viu seu irmão passar por necessidade. Filhinhos, não amemos nem de língua, mas o que? De fato e de verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Por isso que eu perguntei, se está preparado para você encontrar com Jesus hoje? Verso 19, 20. Pois, se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança em Deus. Os últimos dois. Aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no seu nome, amém? Do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Diga só Jesus, amém? Porque quem ama Jesus ama o irmão, querido. Agora tem gente que ama Jesus e não ama o irmão. Aí Jesus não entende isso. Ele diz, quem ama Jesus tem que amar o irmão, porque quem ama Jesus diz que Jesus é Deus. E a gente ama Jesus e não ama as pessoas, não cuida das pessoas, não se entrega pelas pessoas, não está disposto a passar. Não, pastor, se me machucar, irmão, se machucar você perdoa, e se machucar de novo, aí você perdoa, e de novo, pastor, aí você perdoa. Não são 70 vezes 7? Ou nós não somos crentes? Amém? Eu vou dizer isso, e qualquer dia que eu tiver com raiva, você vai dizer a mesma coisa para mim. Pastor, não são 70 vezes 7? São. Amém? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Então assim, a gente pode ficar com raiva? Pode ficar chateado? Pode se irar? Pode. Amém? Pode. Mas ele diz, mas não peque. Não bote o irmão na sua lista, bote na sua lista de oração, né? Bote na lista de oração. Provérbios 6,16. Eu tinha muita coisa para falar, mas já falei muito, e meu tempo já está comido ali. 6 coisas o Senhor aborrece. Você quer saber o quê? Não tira agora não, Jonas. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Ou seja, Deus tem raiva de 6 coisas, que já é terrível. Mas a 7ª, ele não só tem raiva não, meu irmão. A alma dele não quer nem passar, não quer nem saber onde está. Amém? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, sua alma abomina. Vamos saber quais são. Olhos altivos. Amém? Ele olhar por cima assim, olhar altivo. Eu sou eu, não é isso? E só sou eu mesmo.
Amém? Olhar de Naamã, quando chegou lá para ser curado por Eliseu, né? Sou poderoso Naamã, eu estou aqui. Eu vim aqui, é uma honra para você me curar. Seja honrado, Deus, porque eu estou aqui para o Senhor me curar. Eu sou poderoso Naamã, é isso aí. Língua mentirosa. Amém? Até porque Jesus diz: eu sou o quê? Eu sou a verdade. Irmão, olha, tenha a verdade na sua vida, doa no que doer. Pastor, mesmo que eu esteja no prejuízo, eu só vou falar a verdade. A gente teve uma situação no trabalho, não sei se Braga viu, passou no Fantástico, domingo passado. Tudo por conta de uma meia verdade, uma mentira. O cara quis esconder uma situação no âmbito local, aí ele transformou aquela situação no âmbito nacional, e todo mundo está vendo. Amém? É assim que Deus faz. Aquele que mente é filho de quem? Vocês que estão dizendo, não pastor, é a Bíblia que está dizendo, é verdade. Amém? Então quando eu sou mentiroso, eu sou filho de quem? Aí você, Jesus, me socorre. Aí Jesus, não, vou falar com o teu pai. Não, mas eu sou teu filho. Não, você não é não, meu irmão, você está mentindo. Vai falar com o teu pai, que é o pai da mentira. Então, a língua mentirosa. Então, irmão, em nome de Jesus, a verdade tem que ser acima de tudo na minha vida e na sua vida. Mesmo que seja para se proteger, fala a verdade, diga a verdade, sabe? Em nome de Jesus, não minta, não tenha sofisma, porque sofismas são meias mentiras, né? Meias verdades, né? A mentira disfarçada de verdade. Não tem, não, pastor, tem um jeitinho, não sei o que, irmão. Quando a verdade vem, ela só dá uma. É só um baque, aí fica, sabe, aquele negócio assim. E Deus vai dando oportunidade, amém? Isso, o cabo na mentira, a pessoa na mentira. Quando a verdade vem, aí você não consegue mais nem. Aí Deus diz, eu avisei um bocado de vez, né? Então, olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam o sangue inocente. Lembra que Jesus falou o que? Se você chamar o seu irmão de tolo, para mim você já matou o seu irmão. Vai lá, 18. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, ou seja, aquele pé maquinador, né? O negócio está errado, eu vou e planejo e maquino, e vou para o pecado, e vou para aquele negócio, amém? Coração que planeja o pecado, pés que correm para o pecado. E 19, testemunha falsa que profere mentiras, o que? E a sétima, o que semeia contenda entre irmãos. Amém? Essa é que Deus abomina. Tem uma versão que ele diz assim: aquele que, né, que faz fofoca no arraial. É aquele negócio. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem não está presente na conversa merece o seu nome mencionado? Diga, só se for coisa boa. Não é isso? Irmão, se o cara não está presente, se a pessoa não fala. Por quê? Porque você vai edificar quem falando do irmão? Se eu falo do irmão, eu quero que ele mude, porque todo mundo, ninguém é perfeito. Às vezes a gente erra, a gente comete erro. Agora, se eu quero que o meu irmão mude, eu falando para o outro, vai mudar em quê? Por isso que Deus diz assim: aquele que semeia a contenda. Eu coloco a minha versão, eu falo a minha coisa. É a fifi fofoqueira, é o fifi fofoqueiro. Irmão, e pense no negócio feio, homem fofoqueiro. Nunca vi, irmão. Homem fofoqueiro, que sabe, conversinha, aquele negócio. Irmão, em nome de Jesus, que não haja isso no nosso meio. Amém? Que não haja isso no nosso meio. Se você tem algo com o seu irmão, chama o irmão no canto: irmão, vamos conversar. Amém? Vamos conversar, eu não gostei. Dá a oportunidade do irmão se retratar, pedir perdão. Não é isso? Pedir perdão, resolver. Aí você fica, aí o que é que acontece? Como Paulo fala, as facções. Eu estou ferido, aí eu vou fazer o quê? Eu vou reunir o meu partido, dos feridos também. Fulano me feriu, foi, te machucou? Ele me machucou também. Aquele é uma praga, aquele não é irmão, aquele não é crente. Aí fica falando. Aí o outro também, que não se resolve, não entra numa consciência, numa sala e diz assim: irmão, nós só vamos sair daqui os dois crentes. Amém?
Pastor, eu tenho que concordar com tudo que o irmão faz. Não, ele também não vai concordar, mas nós temos que nos suportar. Nós temos que conviver, em nome de Jesus, amém? E eu rogo a Deus que nós temos uma igreja que eu creio, pelo menos é isso que salta aos meus olhos, que vocês se amam, amém, irmãos? Amém? Uma época atrás nós tivemos um espírito de contenda aqui, e a gente orou e Deus afastou, em nome de Jesus, irmão. Satanás, tu vai colocar intriga, sabe, em outro canto, nesse arraial aqui não, amém? Amém? Estou olhando para vocês, estou tendo um amém aqui. Ô glória, amém, irmão. Nós nos entendemos. Diga, pastor, nós amamos, nós nos amamos. Queridos, porque o gostoso é isso. É você estar num local, né, onde as pessoas se amam. Somos diferentes? Somos. Fazemos coisas de outra forma? Fazemos. Vou lhe machucar? Com certeza. Né? A irmã está vindo ali pela segunda vez, pastor, o senhor está dizendo isso já. Irmã, em nome de Jesus. Vão me machucar, pastor? Com certeza, amém? Porque eu tenho uma teoria cá comigo, se eu não machucar você, como é que você vai exercitar o perdão? Então, sou instrumento de Deus para a sua vida, amém, irmão? Amém? Como é que você vai botar em prática as 70 vezes 7? Né? Não põe em prática, então tem, né? Vai acontecer? Vai, irmão, em nome de Jesus. Isso já acontecia desde a época de Paulo. Paulo chegava para a igreja de Corinto e disse assim, ó, meu irmão, só em haver contenda entre vocês, para mim já é perda, já é derrota. Isso acontece, acontece. Nós estamos no caminho, nós somos algo em construção, e quem faz construção, quem faz obra, é cheio de ferro velho, cheio de coisa velha, cheio, não é isso, na verdade? Cheio de vergalhão, negócio que machuca. Não é, nós estamos em obra. Diga para o seu irmão, tenha paciência comigo. Amém? Tenha paciência comigo, querido. Aí a gente vai lá em, estou terminando, Lucas 10, 28, se eu não me engano. No primeiro texto que eu comecei, Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Pode seguir. Ele, porém, porque queria justificar-se. Quem é isso? O doutor da lei. Lembra que ele falou, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, ama ao Senhor e ama ao teu próximo. Aí ele disse, eita, como é que eu sou doutor da lei, né? Imagina, eu sou um pastor, eu sou um intérprete. Ele querendo se justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele não podia dizer quem era Deus, podia perguntar quem era Deus, ele era doutor da lei, como é que ele ia perguntar quem era Deus? Ele disse, então quem é o meu próximo, para que eu faça isso? E Jesus conta a parábola, muito conhecida, que é a parábola do samaritano, vamos para ela. Respondeu Jesus, em resposta Jesus disse, resposta de quê? De quem era o seu próximo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia pelaquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e viu e passou por outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Coloca na Almeida, Jonas, por favor. R.A. isso. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou de perto, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe o ferimento, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Amém? Até aí. Aquele homem pergunta para Jesus quem era o
seu próximo. Jesus conta essa parábola. E Jesus, querido, ele vai para um extremo. Lembre-se que Jesus está contando uma parábola para um judeu. E, querido, a pior coisa que um judeu podia ver na frente dele era um samaritano. Só para contextualizar, os samaritanos, quando o reino do norte ele vai cativo para a Síria, o rei lá da Síria, ele manda pessoas para ficar no reino do norte, cuja capital era Samaria. E ele mandou um povo, e esse povo não sabia adorar a Deus. E leões começaram a devorar esse povo. Aí o rei ficou sabendo e diz: olha, pega sacerdotes aí e traz para ensinar o povo a adorar o Deus da terra. Então, o povo samaritano, eles foram um povo que era uma mistura de judeu com não judeu, adorando de uma forma meio estranha. Eles tinham o próprio templo, que quando Jesus chega para a samaritana, ele diz: olha, vocês dizem que Jerusalém que deve adorar, mas nós adoramos nesse monte. Eles tinham o próprio templo dele. E o judeu, ele não considerava o samaritano como pertencente a Israel, como povo de Deus. No livro de Neemias, quando Neemias estava construindo os muros, quem estava agindo, um dos que estava agindo contra a construção do muro, era um samaritano. Quando eles voltaram do cativeiro, então tinha essa rixa toda entre o judeu e o samaritano. Na mulher, ela disse para Jesus: como é que você está me pedindo água, se você é judeu e eu sou samaritano? Ou seja, porque eles não se davam, eram inimigos mortais. Era Irã e Israel, irmão, só para tu entender o negócio, amém? Era dessa forma. Quando o judeu descia da Galileia para Samaria, ele contornava a Samaria para não passar lá, porque ele entendia que se ele passasse na terra do samaritano, ele se tornava ritualmente impuro. Por isso que eles estranharam, porque Jesus estava conversando com essa mulher e ele não queria ir para Samaria. Eles aumentavam a rota deles em 2 dias, que era caminhando. Eles aumentavam a rota em 2 dias para não passar por dentro da Samaria. Misericórdia, pastor, era isso tudo? Era. Eles não queriam. Quando Jesus chega em outro tempo, no último momento que Jesus vai para Jerusalém, quando o samaritano vê os discípulos de Jesus, sabendo que era judeu, que ia para Jerusalém, você lembra disso? Eles não hospedaram eles. E eles ficaram indignados, como que diz assim: Jesus, o Senhor quer que a gente faça fogo descer do céu, lembra? Amém? João, o apóstolo que eu li para vocês, que se não amar, né? Joãozinho, naquela época, Joãozinho: Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir essas pragas todas aqui? Jesus disse: não, meu irmão, calma, meu espírito não é isso aí não. Era fogo do céu contra o samaritano. Aí Jesus coloca justamente para o intérprete da lei a figura de um judeu que estava descendo numa viagem que é uma ladeira, literalmente, só que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, onde habitava o nome de Deus, e Jericó, a terra amaldiçoada, que foi que Josué amaldiçoou a primeira cidade a ser tomada na terra prometida. Então ele estava fazendo essa descida, e a Bíblia diz que ele caiu na mão de salteadores. Aí entra, quem lembra da palavra de domingo? Eu falei o quê? Pastor, foi boa a palavra de domingo. Mas eu falei sobre o quê? Mas foi ótimo. Tremenda, abençoada. Mas o que é que eu falei na palavra de domingo? O contexto geral. É muito forte, pastor. Eu penso, estou com ela no coração até hoje. Mas, irmão, mas o que é que eu preguei, irmão? Não foi isso aí não, irmão. Falei sobre sacerdócio, lembra? A unção do sacerdócio, sacerdócio universal de todos os crentes, amém? Aí Jesus diz o quê? Aí está descendo um sacerdote. Ele vê o cara quase morto, amém? E o fantástico dessa parábola é que eu e você nos encaixamos em qualquer desses personagens, né? Do sacerdote, do levita, do homem que estava quase morto e do samaritano. O samaritano é Jesus, mas se você for figura de Cristo, quiser ser figura de Cristo, ainda dá para ser, amém? Aí o levita olha, eita, tocar, esse cara está morto, eu vou me contaminar, eu posso ficar ritualmente impuro, porque se contaminava. Ele diz: não, pegar num cadáver, pegar em alguém que pode morrer, não, peraí, o culto é mais importante, né? Eu vou para a sinagoga. Aí passa o levita, olhou
a mesma atitude. Aquele homem que estava caído, muito provavelmente era um judeu, que ele estava fazendo esse percurso. Aí vem o samaritano, amém? Que odiava os judeus, e os judeus os odiavam. Naquele momento, querido, ele abriu mão de tudo, toda a diferença, tudo aquilo. Não, o importante é que o meu irmão esteja bem. E era alguém que ele desconhecia, não só que desconhecia, que o odiava. Aquele homem que estava quase morto, se tivesse visto o samaritano na mesma situação, talvez tivesse tido castigo de Deus, merecia fazer isso. Aí Jesus disse: olha, o samaritano foi lá, cuidou, tocou. Estava lendo um livro sobre esse texto, e o autor, ele trouxe algo interessante. Ele diz assim: os dois que deixaram o cara de lado, estavam a pé, só quem tinha carro era o samaritano. Só quem tinha dinheiro para pagar as contas e dizer assim: quando sair daí, sobrar eu pago do resto. Amém? O autor colocava assim: ó, isso é a figura da igreja. A igreja, ela foi chamada para prosperar, mas para sarar. E sarar enquanto prospera. Amém? E sarar aqueles que ela não machucou. Porque o samaritano não tinha nada a ver com aquilo. Não era do seu povo, não foi ele que fez nada com aquele homem, mas ele disse: ele o amou, colocou na sua própria cavalgadura e levou para a estalagem. E Jesus estava dizendo: é assim que se faz com uma pessoa que você nem conhece. Ame. Ah, pastor, mas o mundo está tão perigoso. Irmão, você não crê em Deus, não? Nós estávamos uma vez viajando do Mato Grosso, o irmão vai lembrar disso aqui, do Mato Grosso acho que era para o Nordeste, né? Era numa viagem, não sei se foi quando a gente veio, e vinha só eu, ela, Ana não era nascida, eu, ela e Lara, num carro Fiat Unozinho, 1.0, com reboque, arrastando uma cachorra, literalmente. Era a viagem, meu irmão. Aí teve um momento, estava chovendo tanto, que o limpador não limpava mais, e neblina, e eu não enxergava nada, e a pastora lá atrás só orando: Senhor, nos guarda, e agarrado com os meninos, Senhor, não sei o quê. E a gente passou por dentro de uma cidade, e alguém deu com a mão. Irmão, eu não faria isso, eu não faço isso normalmente, mas naquele negócio o instinto bateu no meu coração, disse: pare e dê carona, sabe? E ela olhou assim, eu não sei porque eu parei, mas eu parei e dei carona para aquela pessoa. Não, pastor, mas é um assassino, um negócio. Irmão, nós vimos o que? Nós vínhamos orando, nós vínhamos buscando. Amém? Deus é fogo consumidor. Não tenha medo de amar as pessoas, não tenha medo de colocar na sua cavalgadura, não tenha medo de chegar perto. Irmão, essa pessoa, a gente às vezes brinca assim: Deus botou naquele dia, foi uma pessoa, mas foi um anjo. A gente ia de uma cidade para outra, da qual a gente ia dormir. Eu nem duvido que talvez se aquele cara não tivesse entrado no carro, nós não tínhamos chegado naquela próxima cidade. Ele conhecia todo, e ele era andando e começou: olha, aqui tem um buraco, olha, aqui tem um negócio, aqui. De noite a gente querendo um local para dormir, para viajar no outro dia, e ele levando, e ele que foram os meus olhos, naqueles em torno de 30 quilômetros que a gente ia passar de uma cidade para outra, e demos carona para ele. Ainda nos indicou o lugar onde dormir, onde pernoitar. Não, o policial pediu carona para ele. Amém? Mas quem disse que é policial porque está fardado? Não é verdade? Amém? Jesus estava dizendo, olhou para aquele homem e disse: olha, quem é o seu próximo? Faça a mesma coisa. Então, queridos, a Bíblia diz que a minha marca e a sua marca não é o paletó, a gravata, não é aquilo que a gente deixa, não é a Bíblia que você tem, é o amor que temos uns pelos outros. Amém? E que em nome de Jesus a minha e a sua língua queime sempre que ela for levantada para falar contra o irmão, contra uma pessoa, para falar mal das pessoas. Você pode falar duas coisas das pessoas: o bom e o ruim. Escolha falar o bem. Mas pastor, fale pela fé, irmão, em nome de Jesus. Diga assim: a minha sogra é uma bênção. Amém? Amém?
Diga, a minha sogra é uma bênção. Amém. Diga, o meu cunhado é uma bênção. Né? Fale pela fé, irmão. Pastor, não tem o que falar de bom, fale pela fé. Profetize, declare a minha casa, a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos da igreja. Ore por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Faça isso. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se nós não tivermos o amor, nós somos só uma taquara rachada. Amém? Se não for amando o seu irmão, não vá para o gospel. Misericórdia, mas você não vá. Amém? Se não for amando, nem vá. Eu adoro, meu Deus. E o irmão lá, não adianta. Amém? Queria mentir para você a noite toda, mas eu não consigo. Amém? A Bíblia diz que mesmo a tristeza, segundo Deus, ela opera vida. Talvez você vai dizendo assim, eita pastor, tem que fazer um bocado de coisa que o senhor apanhou. Não, foi Deus. Amém? Tem que resolver uma porção de coisa. Mas essa porção de coisa que você vai resolver, opera em vida. Amém? E que nós sejamos, queridos, como aquele samaritano, até porque nós fomos um deles, amém? Nós um dia estivemos naquela mesma situação, de quase morto, e o samaritano, que é Jesus, ele cuidou de nós, tratou as nossas feridas, as nossas lepras, e nos colocou na igreja, nesse lugar que está aqui hoje. E você está aqui e consegue de repente ouvir essa palavra, porque você já está com um ano aqui, acostumado com esse pastor que não está massageando o seu ego, e você diz, agora eu já posso receber as coisas do altar, pastor, e estou bem. Eu ainda tem umas 2 coisinhas para resolver, mas eu estou bem. Por quê? Porque o samaritano colocou você aqui dentro. Amém? Para a gente cuidar de você. Agora deixa eu te falar uma coisa, tem muitos ainda quase mortos lá fora, e nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos nos dedicar a essas pessoas, amém? Convidar, tratar. Em Ezequiel 34, o Senhor fala e Ele diz assim, olha, a ferida eu tratei, aquela que estava quebrada eu emendei, eu curei, eu restaurei. Esse é o nosso papel, cuidar das pessoas, mesmo que seja o seu maior inimigo. Mesmo que seja a sua maior inimiga, pastor, é a fofoqueira lá do trabalho, aquela praga que é o meu, sabe? Pastor, ela está com inveja por conta do meu cargo, pastor. Amém? Aí tu olha para ela, segunda-feira, tu diz assim, bichinha, tu acabou de entrar na minha lista. Amém? Lista de quê? Da minha lista de oração, abençoada. De hoje em diante vou orar por você. Amém? O bispo Jefferson trabalha na faculdade, e ele diz assim, toda vez que ele diz, eu disse, Melo, tu não tem noção do que é não. Do lado da minha mesa, trabalha uma mãe de santo. E ele diz assim, ela coloca os batuques lá, quando ela está carregada, ela coloca os batuques para mim, sabe? Aí ele diz que liga para a bispo, Anne, meu Deus do céu, tu não aguento não, Anne. Aí ele disse que Deus começou a colocar no coração de Senhor, você vai ser pastora. Assim ele disse, você vai ser pastora. Amém? E ele disse, você vai ser pastora, eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você. Querida, as pessoas podem resistir a nós, elas não podem resistir às nossas orações. Amém? Então, em vez de odiar, em vez de fazer tudo isso, ore, gaste o seu joelho, pastor, eu vou orar por essa situação. E essa praga que me persegue, amém? Lembre-se, a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. Se você crê nisso, não são as pessoas, amém? Mas elas se permitem ser usadas. Coloca os teus joelhos, a Bíblia diz que brasas vivas, amém, querido? Deixa Deus colocar ali brasas vivas na cabeça das pessoas, deixa queimar, querido, em nome de Jesus. Levanta a tua oração, faz isso, em nome de Jesus. Pai, decida nessa noite. Você pode odiar, é um direito seu, mas você já sabe quais são as consequências. Ou você pode decidir amar. Decida amar nessa noite. E, Senhor, eu vou amar o meu irmão, eu vou amar aquele que eu nem conheço, eu vou amar aquele que é meu pior inimigo, eu vou amar.
Porque a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece o Senhor, e você conhece o Senhor. Então decida nessa noite. Decida nessa noite. Decida nessa noite. Aumente a tua lista de oração, querido. Amém. Coloque outras pessoas dela. Coloque ali esse, pastor. Esse aqui já me machucou muito. Coloque na sua lista de oração. Esse aqui que é a minha cabeça. Coloque. Jesus disse assim: se nós orarmos apenas por quem amamos, que diferença nós estamos fazendo? Ame pelos que os odeiam. Ore pelos seus inimigos. Foi um mestre, querido, que disse para mim e para você. Não deixa esse mundo tomar, sabe, infectar o meu e o teu coração. Nós pregamos aqui na terça-feira. A palavra diz que nós precisamos mudar a nossa mente e falar em amar o irmão, e amar o outro, e amar o inimigo, amar aquele que você não conhece. Para o mundo isso é loucura. Mas uma mente renovada experimenta o bom, o perfeito e o agradável que vem da parte de Deus. Decida nessa noite um coração que ama, um coração que entrega, um coração que se dá, um coração que confia no Senhor. Pastor, eu não estou sentindo nada, eu não estou acreditando em nada, pastor, está difícil. Faça igual ao Pedro, querido. Ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Não lance sobre o que eu estou falando, não. Lance sobre a palavra que foi plantada no seu coração, sobre aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Amém? Lance as redes. Lance, querido. Comece a andar com fé nessa direção. Não se preocupe, Ele te guarda, Ele te protege. Ele cuida dos seus, querido. Ele cuida dos seus filhos. Você que é pai, que é mãe, consegue dormir um dia sem estar preocupado com o filho. Pô, será que comeu? Será que está se alimentando? Será que está bem? Como é que está? E a Bíblia diz: vocês que são maus conseguem dar boas coisas para os seus filhos. Imagina o pai que está no céu. Confia nele, entrega, confia nele e ama, confia nele e perdoa. Começa a colocar tudo isso diante do Senhor. Envergonha Satanás, querido. Ele tem usado outras pessoas para tirar a sua fé, para tirar a sua paz, para tirar a sua salvação. Porque se você não ama o seu irmão, a Bíblia diz que você continua, amém, em trevas. Não permita isso. Isso é uma armadilha maligna do diabo. As pessoas têm aceitado a Jesus, as pessoas têm confessado a Cristo, têm se batizado na igreja, tomado Santa Ceia, sem amar o seu irmão, sem amar o seu próximo. Isso é maligno, querido. Nós somos do povo da cruz. Nós somos do povo que ama. Nós somos do povo que, se bater numa face, o que é que a Bíblia diz? Entrega o outro. Se a pessoa te forçar a andar 1 milha, Jesus disse: vai com ele 2. Oh Deus, anda a 2ª milha hoje, querido. Ora, baia, churi, anda lá baixo. É noite de andar a 2ª milha. Amém? Poxa, pastor, não estou sentindo, não estou querendo. Vai sem querer. O milagre acontece no percurso. O milagre acontece no caminho. Oi, anda lá baixo. Ei, Deus. Vamos ficando de pé no seu lugar. Escova sua cabeça. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Senhor, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem assustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Pega aí na mão do seu irmão nessa noite. Oh, Deus. Mas pega de verdade. Pega. Abraça isso. Chega pra cá. Junta aí. Segura esse refrão aí. Salmo 33, 133. Diz assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, desceu sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali, amém? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ah, pastor, eu quero a bênção, eu quero a vida para sempre. Amém? Nós precisamos viver em união e comunhão. Vamos cantar mais um pouco essa canção e vamos encerrar dessa forma, amém? Somos corpo, assim bem assustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, tendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Olha para o seu irmão de Deus essa noite. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Olhe para alguém e diga: irmão, precioso. Canta. Deixa essa vergonha lá fora. Irmão, eu preciso. Diga que você precisa. Querido irmão,
querido irmão. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu queria dizer algumas coisas para vocês nessa noite. Fica aí no seu cantinho aí. Se você quer saber de uma igreja quando ela é saudável, é muito simples. Você conhece como os irmãos se tratam. Se você está num ambiente que é muita conversinha, muita fofoquinha, é muita puxada de tapete, querido, aí já está demonstrando que essa igreja, ela carece de ser ensinada sobre o que vocês ouviram hoje. Sabe o que eu acho maravilhoso no Evangelho? É porque o Evangelho é mudança de vida. De repente para você é confortável vir para sua casa e voltar do mesmo jeitinho que você estava. Apenas um louvor que te emociona, faz você chorar. Mas deixa eu dizer, a proposta do Evangelho é mudança. E se você olhar um pouquinho para a sua vida e olhar a sua vida hoje e o que você era no passado, se ela estiver da mesma forma, deixa eu te dizer, você ainda não nasceu de novo. Porque muitas coisas acontecem quando a gente começa a caminhar com Cristo. E uma delas é porque o Espírito Santo aí já não é mais nem um demônio. Ele habita dentro de mim e você dizendo, está errado, você precisa mudar. E nós como igreja, nós precisamos ser uma igreja saudável. Porque como Robson disse, essas paredes precisam cair. Mas para ela cair e ela aumentar, precisa-se de uma igreja saudável enquanto ela é pequena. Porque quem chegar aqui com a mentalidade diferente, não vai ficar. Porque não fica. Porque na hora que vier uma conversinha, você diz, aqui não, irmão, tu vai conversar essa conversa para outra pessoa. Aqui não. Se você não sabe, uma única vez, em 20 anos de ministério, aqui em Garanhuns, uma pessoa entrou nessa igreja, e desde o dia que ela entrou, era uma brigaiada, uma confusão. Nós chamamos ela e disse, meu amor, você está convidada a sair da nossa igreja. Quando eu ouvia sobre isso, eu ficava, como é que o pastor convida uma pessoa a sair da igreja? Por quê? Porque ela não queria mudar. O que é que ela queria? Causar discórdia, confusão. E ela se alimentava disso, porque o espírito que habitava dentro dela era de confusão. Nós cuidamos não diretamente para dizer assim, cuidar, porque essa palavra é muito certa, muito forte. Mas, pelo pastor hoje ser presidente da ordem, nós temos 50 casais. 50, né? Não, 50 ao todo. Não, 50 ao todo, né? 25 pastores. Irmão, e se tem uma luta, eu prestei atenção que não importa se é ovelha ou se é pastor. Como nós temos dificuldade nessa área de nos relacionar. Então nós precisamos cuidar disso. Amém? E dentro da ordem é o que mais nós estamos trabalhando, é unidade. Olhe para o seu irmão e diga assim, nós seremos grandes quando nós formos unidos. Amém? Quando nós amarmos mais e julgarmos menos. Amém? Porque se você está aqui 3, 4 anos ainda está desse jeito, por que você acha que você pode estar julgando quem está chegando? Diga assim, eu preciso ter mais paciência. Diga, eu preciso amar. Como o pastor diz, quem que conhece a palavra? Diga, eu. Então se quem conhece a palavra é você, meu querido, infelizmente, quem vai ter que colocar em prática é você. Amém? Vamos cantar só esse sinalzinho. Vamos declarar essa palavra. E assim sempre será sobre essa igreja. Não importa se ela será uma igreja por 10 anos de 50 membros ou se ela será de 500. A unidade sempre vai prevalecer, o amor. Amém? Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso De ti, eu preciso de ti, viu? irmão, Deus és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Quando você recebe essa palavra nessa noite? Amém. Poxa, pastor, é assim mesmo, é o evangelho, querido. Isso é viver o evangelho. Amém. Já vou orar encerrando. Dia 2 foi aniversário da nossa pastora. Dia 2 de julho foi aniversário dela. Não vou dizer a idade dela. Pode dizer, eu tenho 44. Bem vividos. Amém. Com um corpinho de... Vó. Vovó de 2. Vovó de 2, gente. Amém. Queridos, eu só queria dizer, meu amor, a gente foi na quarta, né, teu aniversário?